Boa tarde. Hoje a gente vai, nessa aula, falar sobre alguns comandos que a gente pode utilizar nas nossas estruturas de repetição e também sobre vetores. O primeiro comando que a gente vai falar é o comando break. Com ele, a gente pode parar nossas estruturas de repetição a qualquer momento. E a gente para a nossa estrutura quando a gente não vê mais necessidade de esperar a próxima avaliação da codização para continuar a nossa repetição. Então, a gente para o nosso código quando a gente verifica que a gente não precisa mais continuar com a execução da repetição. Então, a gente está repetindo várias vezes um certo bloco de comandos, e quando a gente verifica uma condição, e essa condição é verdadeira para uma condição de parada dessa execução de repetição, então a gente para. Então, é basicamente isso que essa estrutura faz. Normalmente a gente utiliza essa estrutura acompanhada com uma estrutura condicional if. Então a gente realiza a parada da execução da nossa estrutura de repetição, dada uma certa condição. Aqui, um pequeno modelo de fluxograma que ilustra como esse comando, a ideia desse comando na nossa estrutura de repetição. Então, aqui a estrutura normal, né, que a gente já viu algumas vezes do nosso fluxograma de algumas estruturas de repetição. Aqui é a estrutura while, por exemplo. A gente, como já viu, a gente utiliza o while, a gente verifica uma determinada condição. Se essa condição for verdadeira, a gente executa um número arbitrário de vezes uma certa sentenças de códigos, e para se essa condição for falsa. Aqui dentro, a gente pode parar também essa execução usando o comando break. E aí, usando o comando break, a gente vai direto para o código, o fluxo do programa após o comando while. Então, a gente para a repetição e continua o nosso programa normalmente. E a gente, quando usa esse comando break, ele para, se a gente tivesse mais de uma estrutura de repetição, ele vai, uma dentro da outra, ele vai parar aquela mais interna. Então, parando a estrutura mais interna, de repetição mais interna, ele continua a que está mais externa a ele. Então, ele para aquela estrutura de repetição mais interna. Que assim, um exemplo de sintaxe, um, o while, normalmente a gente usa dessa forma, o while, a expressão, a condição aqui, e as sentenças. Aí a gente utiliza o break, se uma condição for verdadeira, a gente para o nosso while e continua normalmente o nosso programa. Aqui, usando um exemplo de do while, nesse caso, se a gente utiliza a sentença de cara, ele já parar, ele já nem executa os próximos comandos do while, ele nem vai repetir novamente. Então, a gente pode também usar ele para que nem inicie uma sequência de repetição. Outro tipo, usando o for, a gente tem o nosso fluxograma, que normalmente com a inicialização, o teste e a atualização do nosso for. E dentro dele a gente tem aquelas sentenças que a gente pode colocar normalmente no nosso estudo de repetição, e, dada uma certa condição, a gente pode parar o nosso for e continuar a execução do programa normalmente. Aqui um exemplo com o for e com a estrutura toda do for. A gente tem a inicialização, o teste, a atualização. Aqui, umas sentenças, né, vários códigos que a gente pode utilizar, e dado uma condição de parada, a gente para e sai desse loop de repetição. Um exemplo, como eu tinha falado alguns tempos atrás para vocês, sobre aquele algoritmo para ver os divisores de um determinado número, a gente pode também utilizar aquele mesmo algoritmo para poder verificar se o número é primo ou não. Aqui já um exemplo usando o comando break, quando a gente já verifica esse caso de um comando, de um número ele ser primo ou não. Então aqui no programa a gente vai declarar
algumas variáveis para poder fazer a nossa manipulação do programa, declarando int para o número que a gente vai digitar, resto para poder calcular o resto, verificar se o número é divisível por outro número, e a variável num divisores para poder verificar a quantidade de divisores que esse número tem. Aqui é a entrada do valor da variável número e inicializando o número de divisores como zero. Aqui o nosso for, que a gente já tinha visto para poder calcular os divisores de um número. Só que dessa vez a gente faz a execução normalmente, vai incrementando aqui a cada divisor que encontrar, quando o resto for zero, nesse cálculo aqui de resto que recebe número modo divisor, que é justamente o código para poder determinar o resto de um número dividido por outro. E aqui, se nos passos de incremento, se esse número de divisores for maior ou igual a 3, para a execução e não vai mais executar esses códigos aqui. É o caso em que a gente encontrou mais de 2 divisores para um número. Então, a gente encontrou um número composto, que não é um número primo. Aqui, verifica se o número de divisores foi exatamente igual a 2. Ô, Se foi, Daniele, foi. volta no outro. Tá? Bem aí. Eu queria saber se ali naquele for não tem um erro quando você vai declarar a variável i, Uhum. ele não tem um. Eu esqueci o nome, o int, né? Ela faz. Ah, sim, verdade. Tinha que declarar ele. Faltou isso. Com certeza. Faltou só declarar. Realmente, aqui na inicialização não inicializou corretamente. Deveria ser um int declarando ele em algum lugar do código. Vou fazer essa correção. Obrigada. É, então, eu vou fazer essa correção depois. E aqui verificando se o número de divisores foi igual a 2, então ele é primo. Se não, ele não é primo. Alguns exemplos de execução. Digitando o número 5, a gente verificou que ele é um número primo. No caso, a gente tem que ele não tem mais de 2 divisores. E o número 10, que não é primo, que ele tem mais de 2 divisores. Ele tem mais. O número de divisores dele é maior ou igual a 3. Agora, um outro tipo de comando que a gente pode utilizar nas nossas repetições é o comando continue. Esse comando, ele é um pouquinho diferente, porque não, bastante diferente do break. Ele vai reiniciar imediatamente a execução de um bloco de uma estrutura de repetição. Então, ele não vai esperar que próximas linhas de códigos dentro da minha repetição execute, ele vai direto para atualização, que é o próximo passo da repetição. Então, ele é o último para avançar para a próxima repetição, quando fica evidente que a execução atual do bloco não se faz mais necessária. Então, quando a gente vê que não tem mais necessidade de executar as próximas linhas de código e já pode passar para o próximo passo da repetição, então a gente utiliza esse comando para fazer isso para a gente. E ele costuma estar associado, assim como o break, a uma condição if, para poder verificar se eu faço, então, esse passo de passar para a próxima execução. Aqui um exemplo usando a estrutura de repetição while. Nossa verificação, normalmente, tudo normal. A diferença aqui é que dentro das nossas sentenças, com uma determinada condição, a gente vai não executar mais as linhas de código que estão aqui abaixo. A gente vai passar para o próximo passo da repetição. Então, a gente continua novamente. E é basicamente isso. A única diferença é que a gente não está parando a execução, a gente está pulando um passo da repetição. Usando o do while. Nesse caso aqui, ele vem e executa novamente o do, mas quando ele passa para o próximo comando de repetição, ao invés dele descer, ele continuar o código normalmente, ele vai continuar para
para passar para o próximo passo. A ideia é quase a mesma aqui do while. E utilizando o for, nesse caso, ele vai passar para o próximo passo da atualização do for. Então, eu estou aqui normalmente com o meu código for, estou repetindo várias vezes um determinado código, e eu vejo que não é mais necessário executar as próximas linhas aqui e passar para o próximo passo. Então, o continue ele vai vir na atualização e já vai atualizar a nossa variável que realiza a atualização de incremento ou decremento, por exemplo. Alguns exemplos, um exemplo no caso. No caso, a gente vai encontrar aqui a tangente dos ângulos que variam de 0 a 180, pulando de 10 em 10. E no caso, a gente sabe que não existe um ângulo de 90 graus. Então, a gente vai pular no ângulo quando esse ângulo aparecer e não vamos executar a tangente deste ângulo. Então, nesse programa, a gente declara duas variáveis inicialmente, uma para declaração para o ângulo, dessa vez declarando aqui, né, da última vez estava a declaração do i, mas aqui é a declaração fora dele, é um do tipo double, pode ser qualquer tipo aqui no for também, inclusive, desde que a gente possa fazer essa atualização aqui também, o teste usando isso daqui, que o retorno aqui seja verdadeiro ou falso, que aqui a gente consiga fazer uma atribuição verdadeira também, possível. Então, declarando a variável do tipo double ângulo e o π, que é o número 3,14, tem uma casas decimais a mais aqui, só para ficar mais preciso. Então, ao primeiro passo, a gente inicializa a variável com o valor 0 e o teste é na verificação se esse valor chegou a 180. Então, enquanto vai executar aqui esse for todos os valores menores que 180 e vai somando a esse ângulo mais 10. E aí a gente vai pular o passo, né, para calcular a tangente de um determinado ângulo quando esse ângulo for 90. Quando esse ângulo for 90, a gente vai continuar e ele vai vir para o passo da atualização. Ele não vai calcular a tangente, ele não vai executar essas linhas aqui, ele vai vir direto para cá, para a atualização. Exemplo de execução. Então, aqui é um exemplo de execução, porque não tem entrada, aqui a gente varia de 0 a 180, então não existe entrada, é só um exemplo de execução mesmo mostrando a saída, variando de 0, a tangente de 0 a tangente do ângulo de 180. Aqui todos os resultados. Então, a gente vai vendo aqui que ele vai somando de 10 em 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. E passou para 100, no caso, quando ele foi calcular o ângulo de 90, ele não calculou por não existir, passou direto para o ângulo de 100 e continuou aqui até chegar no ângulo de 180. Bom, esses aqui basicamente são os comandos que a gente pode utilizar na nossa... continue aqui, eu também vou fazer a correção aqui. Deixa eu ver se eu fiz isso aqui antes. Não. Reiniciar. Não é parar, é reiniciar. Então, agora sobre a parte do assunto sobre vetores, que basicamente são variáveis que a gente guarda um conjunto de números ou letras ou qualquer tipo, desde que seja um conjunto em que todos os elementos desse conjunto sejam do mesmo tipo, ou seja, um conjunto de números inteiros, um conjunto de números de char, de double, de float. Os vetores, eles armazenam somente variáveis homogêneas, são variáveis homogêneas que armazenam um conjunto de valores do mesmo tipo. Então, é basicamente isso aqui que está descrevendo, que o vetor é uma sequência de valores do mesmo tipo, armazenados sequencialmente na memória e fazendo uso de um mesmo nome de uma variável para acessar esses valores. E cada elemento dessa sequência pode ser acessado individualmente através de um índice dado por um número inteiro.
Então, a gente pode acessar um determinado elemento desse conjunto de valores através de um índice, e esse índice, ele só pode ser um índice inteiro. E eles são indexados, índices, eles podem variar de valores de 0 até n-1, se eu tenho um conjunto de valores com n elementos. E o tamanho desse vetor é um tamanho fixo. Aqui um exemplo. Aqui, nesse caso, a gente tem uma variável em que o nome dela, desse vetor, variável homogênea, vetor, o nome é V, e todos os valores dentro desse conjunto de valores é do tipo inteiro. Todos eles, não pode ter tipos diferentes aqui. Todos os valores, não pode, por exemplo, aqui na primeira posição ter um inteiro e na segunda ter um double, na terceira ter um float. Não pode ter isso. Todos aqui são do mesmo tipo. Aqui, em cada posição, né, do nosso vetor vai estar lá na nossa memória armazenado sequencialmente. Então, a gente tem que esse valor aqui, ele vai ficar armazenado na memória. Depois, o próximo valor inteiro vai estar na próxima posição da memória, até que acabe a quantidade de elementos. Então, a gente sabe que lá na nossa memória do nosso que está armazenado no nosso computador, uma sequência de números do meu vetor estão armazenados sequencialmente. A cada inteiro que eu tenho aqui na minha memória, o próximo inteiro vai ser o próximo valor do meu vetor. E assim por diante até que chegue no último número. Então, na posição 0, a gente tem o primeiro valor inteiro do meu vetor, que a gente inicia do nosso vetor na posição 0 até n-1. Então, neste caso aqui, a gente tem um vetor com 10 posições, porque a gente varia de 0 até n-1. Nesse caso, o último índice aqui é 9, então significa que a gente anteriormente tinha armazenados nos 9 outros valores. Um exemplo da sintaxe de um vetor e a declaração dele. Então, um vetor, a declaração é como a gente declara nas nossas variáveis, a diferença agora é que a gente está definindo ela como uma variável homogênea, ok? Que possui um conjunto de valores homogêneos. Então, a gente coloca aqui o tipo da variável, o nome da variável e dentro de colchetes a gente coloca. Colchetes. Eita, subiu na memória esse. Enfim, a gente coloca aqui dentro o tamanho da variável e esse é a declaração de um vetor, basicamente. Mas a gente pode declarar de outras maneiras que eu vou mostrar mais para frente. Aqui um exemplo das declarações. Aqui declarando um vetor de 10 posições de valores inteiros. A declaração é o tipo que cada elemento do vetor vai ter, que é do tipo inteiro, o nome desse vetor e a quantidade de elementos aqui dentro. Aqui um vetor de double, então a gente coloca o tipo que cada elemento do vetor vai ter, o nome da variável e a quantidade de elementos. O tipo de declaração errada é do tipo que a gente coloca, ao invés de colocar o valor do tamanho específico aqui, a gente coloca uma expressão, por exemplo. Isso não pode ser feito. A gente coloca aqui, no caso, é o tamanho. Se a gente quiser colocar uma expressão, a gente vai fazer a expressão fora e armazenar uma variável que pode colocar aqui. Mas não pode ser feito dentro da declaração do vetor. Outro tipo de declarações que a gente pode fazer para iniciar os elementos de um vetor. Então, a gente pode fazer a declaração iniciando cada elemento. E a sintaxe ela é semelhante à declaração de uma variável comum com um valor inicial, mas os elementos eles são listados entre as chaves aqui e separados por vírgula.
Nesse caso, a gente declara normalmente como igual uma variável. Então, cada elemento aqui, por exemplo, se fosse o número inteiro aqui, vai ser o tipo de cada elemento, o nome da variável, a quantidade de elementos que tem. E a gente já pode colocar a declaração deles aqui entre chaves e colocar cada um dos elementos separados por vírgulas. Então, nesse caso aqui, é o elemento que está armazenado na posição 0, elemento que está armazenado na posição 1, 2, 3, até n-1. Não inicia da posição 1. Não existe em C e C++ é, vetores em que primeira posição dele é na posição 1. A primeira posição do vetor é a posição 0 e varia até n-1 com n elementos. Aqui, ó, outro tipo de declaração, a gente pode omitir o tamanho do vetor e ele vai detectar o número de elementos do vetor com os elementos que estão inseridos aqui. Nesse caso, a gente tendo n-1 elementos, a gente pode colocar o tipo, o nome da variável, e não colocar a quantidade de elementos aqui, e já colocar os elementos separados por vírgulas aqui dentro das chaves, variando de 0 até n-1 os valores dos índices. Posição 1, a primeira posição do vetor, que é o índice 0, segunda, terceira, quarta e n-1. E a enésima posição que está no índice n-1. Aqui, para ficar mais claro, o entendimento dos índices e como que a gente pode acessar uma determinada posição do vetor. Então, a gente pode acessar o conteúdo de um vetor através dos índices. Com índices, a gente acessa uma determinada posição para poder fazer algum tipo de manipulação no nosso código. Então, aqui uma ilustração em que a gente tem a referência da memória, da variável apontando para a memória específica daquela posição. Aqui a gente tem um índice do tipo inteiro que acessa uma determinada posição e que vai referenciar uma memória específica. Então, por exemplo, aqui acessando uma variável, o nome da variável, o índice 2, eu vou lá na minha memória e vou acessar aquela posição onde está referenciando a segunda posição do meu vetor, índice 2 não, a terceira posição do meu vetor, porque a gente varia de 0 até n-1. Se eu estou acessando a posição 2, nesse caso eu estou acessando a terceira posição. Se eu quisesse acessar a primeira, eu estaria acessando a variável com o índice 0. A segunda, a variável com o índice 1. A terceira, a variável com o índice 2. Aqui, por exemplo. Um exemplo de acesso ao conteúdo, nesse caso um inteiro, um vetor de inteiros com 10 posições, aqui acessando o vetor acessando o vetor na posição 5, no caso, colocando o valor 3, nesse caso aqui, variando de 0 até n-1, acessando a posição 5. Neste caso, eu estou querendo acessar o vetor aquele elemento que está na o sexto elemento desse vetor. Porque se eu quisesse acessar a primeira, eu estaria acessando o vetor no índice 0, a segunda no índice 2, a terceira no índice 4, a, desculpe, a segunda no índice 1, a terceira no índice 2, a quarta no índice 3, a quinta no índice 4 e a sexta no índice 5. Aqui um exemplo em que eu armazeno na primeira posição o valor de um valor inteiro na segunda posição e um valor inteiro na terceira posição. Então, nesse caso, ele vai lá, acessa esses dois valores, faz a soma e armazena na primeira posição do vetor. Aqui, como que fica, basicamente, no geral, a atribuição de um valor. No caso, a gente tem um vetor, o índice, que é a posição do vetor que a gente quer acessar, e o valor que a gente quer armazenar ali naquela posição. Alguns exemplos. Nesse caso, aqui já declarando o inteiro, o índice, fora do for.
um vetor de inteiros com 100 elementos inteiros, e a gente pode acessar usando o for para cada posição do vetor. Então, nesse caso, o nosso índice ele vai variar de 0 até 99, porque aqui a gente não chega no valor 100, 0 até 99, e a atualização vai ser de índice mais, a cada passo a gente vai somar 1 no índice para acessar todas as posições do vetor. Então, aqui, imprimindo o valor na posição vetor índice tal, a gente tem o valor que vai ser impresso a cada passo. A gente vai imprimir todas as posições do vetor, desse vetor que tem 100 elementos, variando de 0 até 99, né, com o índice variando de 0 até 99. Aqui é a descrição, né, do que eu acabei de falar. Então, para um vetor de tamanho 100, o primeiro elemento tem um índice 0, o último elemento tem um índice 99. A estrutura for repete para valores de índice variando de 0 até 99. A condição utilizada para terminar o for é o índice menos 100. Isso sugere que o for está realizando 100 repetições, que é justamente o tamanho do vetor, porque a gente parte do zero. Se a gente pulasse a primeira posição aqui, no caso, a gente partiria de índice igual a 1. Então, a gente acabaria pulando, acessando, no caso, não 99, não, não 100 elementos, mas sim 99, partindo de pulando a primeira posição. E se a gente acessasse, vou falar sobre isso agora há pouco, sobre o acesso de posições inválidas. Um exemplo de acesso ao conteúdo, um programa usando esse tipo de questão. Então, um exemplo, um programa que lê 10 números e os imprime em ordem inversa. Para isso, é necessário armazenar os 10 números para poder imprimi-los de ordem de trás para frente. Seria possível utilizar, nesse caso, 10 variáveis distintas, mas a solução com o vetor é ideal, porque a gente precisa desses valores para depois imprimir inversamente. Mas imagina se a gente tivesse que entrar com 10 mil números e não 10. Aí ficaria meio impraticável usar várias variáveis distintas. Então, neste caso, o nosso algoritmo ele fica dessa maneira. Primeiro, a gente vai fazer a declaração do nosso vetor de inteiros, de 10 elementos. O índice declarado aqui fora, você pode declarar aqui dentro, não tem problema, pode até declarar como i, que é o normalmente a gente usa, mas aqui só para questão didática. Então, a gente declara o índice. E primeiro, uma saída para que ele escreva os 10 números inteiros. E aqui o for variando de 0 até 9. Aqui o valor do índice vai variar de 0 até 9, mas a gente vai executar esse for 10 vezes. Então, a cada passo do nosso for, executando 10 vezes, a gente vai ler os valores para poder armazenar dentro do nosso vetor de valores com o índice atual que está a cada passo da nossa execução. Então, por exemplo, aqui no primeiro passo, a gente acessando o primeiro valor, a gente vai entrar nesse for, e no primeiro passo a gente vai entrar com o valor 0. Então, a gente vem, executa o scanf, que vai ler o número inteiro, e aqui é a referência de memória para poder acessar a posição correta e atribuir o valor. Então, aqui, acessando valores na posição 0, a gente acessa aquela posição, a primeira posição do vetor, e atribui o valor que está sendo lido aqui. No próximo passo, a gente vai entrar com o valor vai ser atualizado, e depois a gente entra com o valor 1, que é a segunda posição do vetor, e aqui vai ler para a segunda posição e armazenar dentro de valores posição 1, que é a segunda posição do vetor. E vai seguindo até chegar na posição 99. Quando chegar nessa posição 99, é a última posição do vetor, e a gente lê esse valor aqui e atribui para a última posição.
A gente vai executar isso 100 vezes, o for ele executa 100 vezes, mas a diferença aqui é que a gente, a cada passo, está variando o índice de 0 a 9. E agora, imprimindo na ordem inversa, a gente vai, primeiro, partir da última posição, que é a posição 9, e vai, decrementando esse índice a cada passo da nossa execução. E a cada passo ele vai diminuindo o seu valor. E vai parar quando a gente chegar na primeira posição, e a primeira posição sendo o valor 0. Então, na primeira execução desse for aqui, a gente primeiro vai imprimir printf t, que vai ser um valor inteiro, vai imprimir o valor na posição, valores na posição índice. Nesse caso, na primeira parte do nosso for, a gente vai imprimir valores na posição 9. No próximo passo, ele vai decrementar e aí a gente vai entrar no for com o valor 8 e vai imprimir a penúltima posição. Depois, ele vai decrementar novamente e vai entrar com o valor 7. Vai imprimir a antepenúltima posição até chegar na primeira posição do nosso vetor. Imprimindo, então, o nosso vetor que foi lido aqui inicialmente na ordem inversa. Então, falando sobre os índices inválidos nos nossos vetores, a gente tem algumas regras para acesso ao vetor. Então, como a gente viu, os elementos eles são numerados sempre de 0 até tamanho menos 1. Então, se a gente tem um vetor de 100 elementos, então a gente vai variar de 0 até 99. Se a gente passar sem querer esse valor, ao invés de acessar a posição 99 achando que para acessar a última posição e acessar a posição 100, essa posição 100 não vai existir e você está acessando um valor inválido. Então, a gente pode acabar executando esperar, o código ele pode executar algo inesperado. E também, o índice, ele não pode ser negativo. Se a gente acessar um índice negativo, a gente também pode ter algumas saídas inesperadas. Nesse caso, os índices, eles são todos positivos, variando de 0 até tamanho menos 1. E se você extrapolar o tamanho, pode ser que tenha algum erro, pode mostrar algum erro ou algum valor inesperado, porque ele acaba acessando uma posição inválida. Uns exemplos de atribuições que a gente pode acabar fazendo erroneamente, em C e em C++ na hora de acessar um vetor. Então, exceto na declaração do vetor, não é possível atribuir valores a todos os elementos em uma linha só. Cada elemento precisa ser acessado individualmente. E tampouco é possível usar o único scanf para ler todo o conteúdo do vetor. O correto é utilizar uma estrutura de repetição for para atribuir o valor a cada elemento do nosso vetor. Nesse caso, igual nos exemplos aqui, na hora de ler os valores de cada posição do meu vetor, eu estou utilizando uma estrutura for para poder acessar todos os índices e atribuir um valor em cada posição do meu vetor. Nesse caso aqui, então, se eu quiser iniciar o meu vetor com todas as posições com valor 0, a gente não pode fazer isso daqui. A gente não pode inicializar simplesmente colocando o vetor igual a 0. Isso está errado. A gente precisa primeiro usar uma estrutura de repetição e a cada posição atribuir o valor 0. Aí todas as posições vão estar com o valor 0. Lembrando que a gente tem que variar o índice sempre de maneira correta. Para cópia de valores, também a ideia é parecida, a gente não pode fazer uma atribuição direta. Então, para fazer a cópia de um conteúdo de um vetor para o outro, o correto é utilizar uma estrutura de repetição for para copiar um elemento de cada vez. Então, esse tipo de atribuição aqui não é correto, apesar de que não vá provavelmente mostrar um erro,
mas não é correto porque a gente... Isso aqui não é uma cópia. A gente não está fazendo a atribuição correta. E mesmo que os dois tenham a mesma quantidade de elementos e tudo mais, se a gente quiser fazer a atribuição de cada e copiar o conteúdo do vetor B para o conteúdo do vetor A, a gente precisa acessar todos os elementos de A e atribuir os valores que estão em B na posição referente aqui. Então, por exemplo, na posição 0, que é a primeira posição, a gente vai pegar a primeira posição do vetor A e atribuir o valor que está na primeira posição do vetor B. Depois, a segunda posição do vetor A com o valor que está na segunda posição do vetor B. E assim por diante. Aí a gente faz a atribuição correta. Aqui uns exemplos. Aqui para a gente poder ler os valores na ordem reversa. Não, mostrar na ordem reversa. Aqui a declaração de um vetor de 100 inteiros. Uma variável para o número de valores que vai ser lida aqui. E o inteiro i para poder usar no nosso for. Agora dessa vez está declarado. E aqui pergunta, quantos valores, no máximo 100, que a gente declarou um vetor de tamanho 100. Quantos valores a gente quer que sejam atribuídos a esse vetor? Aí o usuário vai digitar a quantidade de valores que ele deseja e a gente vai fazer só uma verificação aqui para poder verificar se ele digitou um número inválido, né? Se o número ele é maior que 100 ou menor que zero. Se esse número for maior que 100 ou menor que zero, ele digitou um valor inválido. Esse return 1 aqui, ele para a execução do programa inteiro. A gente retorna 1 porque a gente está dentro de uma função main e quando a gente retorna 1 numa função main, a gente para a execução do programa. Não acho um tipo de solução muito ideal, assim, quando a gente está lidando com alguns casos de erro. A gente pode usar uma estrutura de for aqui para poder verificar, para avisar ele que está executando várias vezes. Mas aqui um exemplo de que a gente pode fazer isso. A gente pode parar a execução simplesmente retornando 1 na nossa função aqui. Mais para frente, quando a gente falar de funções, eu falo normalmente sobre o return. Aqui, nos casos, se isso aqui não aconteceu, o código executou normalmente. Próximos passos são a impressão, para que ele digite os números inteiros e o número de valores aqui, número valores, que é a quantidade de inteiros que ele colocou lá. Então, escreva, por exemplo, 10, ele digitou lá, escreva 10 números inteiros. E aqui ele vai digitar os 10 números inteiros, variando o i de 0 até número de valores e mais. Então, aqui ele vai variar de 0 até número de valores menos 1, que são quantidades que ele digitou 10. Então, a gente vai variar da posição de 0 até 9. E aqui faz a leitura. E aqui a impressão na ordem reversa. Igual a gente fez ali, só que agora a gente está usando uma variável, a gente pode colocar o i partindo de número de valores menos 1, até chegar na posição 0, decrementando esse valor i. E a gente imprime os valores na ordem reversa. Aqui uns exercícios propostos para que vocês possam fazer, que faz parte da missão 6. Para os alunos que já participaram do treinamento, alguns exercícios também. Do último treinamento. Bom, é isso. Alguma dúvida, alguma questão? Eu vou corrigir aqui, né? Tem que corrigir. Vamos lá, vamos corrigir isso daqui. Eu acho que não vai ficar colorido, não, porque eu pego no meu VS. Mas a gente tinha que declarar o I aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Mentira. É isso. Então,
Pode. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Tudo bem, Luísa, tá? Não, não. Bom, alguma questão, alguma dúvida? Pode parar a gravação se quem tá gravando, por favor. Obrigada.